Gente, bom dia a todos. Todo mundo acordado? Calma aí, vamos mexer. Vou tentar fazer as coisas, segurar o microfone e usar o passador aqui ao mesmo tempo. Bom, meu nome é Ana Lúcia Pedro Fontes, eu tenho 45 anos, sou casada, tenho duas filhas, uma de 9 e uma de 4 anos. Eu vou falar para vocês um pouquinho da minha história, porque eu acho que é a minha história e como exemplo de empreendedorismo e de um movimento que está acontecendo aqui no Brasil e que está acontecendo no mundo também de mulheres empreendedoras. Como tudo na minha vida conversou. Alguém já ouviu falar de Igreja Nova, Alagoas? Gente, tem uma pessoa que já ouviu falar de Igreja Nova, 2 pessoas, 3 pessoas. Eu nasci em Igreja Nova, Alagoas, é um pequeno povoado, não dá nem para chamar de cidade, bem pequeno mesmo, né? Fica umas 3, 4 horas de Maceió. Meus pais, todo mundo de lá, minha família inteira de lá. Nós viemos de Alagoas, a minha mãe e meu pai, somos em 8 irmãos, como boa parte da história dos nordestinos aqui no Brasil. Nós viemos em 1970, inteligentemente meu pai veio na frente com os 2 irmãos mais velhos e a coitada da minha mãe veio depois de ônibus, ela com 6 filhos com idade entre 6 meses e 7 anos. No ônibus, 3 dias de viagem. Você deve imaginar que isso é uma coisa bem bacana, né? Só por isso a gente já pode considerar aí que ela é uma empreendedora realmente de fato. A gente veio de Alagoas a 1970, né? Hoje nós estamos praticamente há 42 anos aqui em São Paulo. E desde cedo, meus pais, eles orientaram a gente o seguinte: a educação é que vai mudar a nossa vida. A educação é que vai fazer vocês chegarem lá. E qual que era o conceito do chegar lá? Para o meu pai e para minha mãe, eu acho que para a maioria das pessoas a vida inteira. O chegar lá era trabalhar numa multinacional, trabalhar numa grande empresa, fazer faculdade. Era esse o conceito que tinha do chegar lá. E isso eu ouvi desde pequena. Dos 8 irmãos, 6 fizeram faculdade, conseguiram teoricamente não chegar lá. E eu estava muito feliz, né? Porque eu consegui chegar lá. Eu trabalhei numa multinacional nos últimos 16 anos, até 2008, como gerente de marketing e atendimento a clientes. A princípio, tinha chegado lá, tinha um grande sobrenome, ganhava um super salário, fiz todos os benefícios que um grande executivo tem nesse nosso país. Fiz 2 faculdades, fiz 2 pós-graduação, fiz especialização, um monte de coisa. A princípio eu estava super feliz, né? Eu tinha chegado lá. Para mim aquilo era o chegar lá. Mas, assim, dia após dia eu sentia também, alguém pode achar isso meio piegas, pode achar isso meio bobo, mas não é. A discriminação existia e ainda existe no ambiente corporativo para as mulheres. Podem achar bobeira, tem gente que fala assim, imagina, não é isso. Eu vivi isso na pele. Durante 3 anos nessa grande multinacional, eu fui a única executiva na vice-presidência onde tinham 60 homens. E os homens achavam que eles não me discriminavam, mas eles faziam algumas atitudes no dia a dia que para mim ficava muito clara a discriminação. Então eu vivi durante esses últimos 16 anos nesse ambiente hostil, nesse ambiente muito politizado, né? Porque a política infelizmente domina o mundo corporativo, e um ambiente muito masculinizado. Em alguns momentos eu inclusive masculinizei. Eu ouvi uma vez de um vice-presidente para mim assim, eu estava concorrendo a uma vaga, a um cargo, que era um cargo maior do que o que eu tinha. Ele olhou meu currículo na entrevista e falou assim para mim, nossa, o seu currículo é excelente, é perfeito, é igualzinho à vaga, pena que você é mulher. Eu falei, mas como assim pena que eu sou mulher? Ele falou, não, para essa vaga era bom um homem, que eu quero alguém que seja mais bravo, mais briguento, que bata mais nos funcionários, sabe? Que tem aquela coisa mais dura. E eu falava assim, mas como assim? Eu não posso ocupar essa vaga, mesmo tendo esse meu jeito mais delicado, mais emocional? Ele falou, olha, não dá. E claramente isso há 12 anos atrás, eu ouvi isso. Você tem um currículo perfeito, um histórico perfeito, mas você não é a pessoa adequada para a vaga porque você é uma mulher. Isso é a realidade em alguns momentos. Hoje, eu tenho certeza que ninguém mais fala isso, mas que isso
continua acontecendo. O falar eu acho que ficou um pouco mais difícil porque é politicamente incorreto, mas ele continua acontecendo. E aí, então eu fiz a faculdade, eu fiz pós, eu conquistei minha família, estava com um cargo bacana, estava com um dinheiro legal, ganhava super bem, e aí tá aí, minha família linda, feliz. A princípio eram felizes para sempre, né? Até eu me aposentar, continuar ganhando um salário bacana. Mas aquilo estava me incomodando. Eu trabalho desde os 14 anos, registrada, como algumas pessoas falam, registrada desde os 14 anos de idade, porque naquela época era permitido ser registrada com 14 anos de idade. E aí eu já trabalhava há 26 anos no mundo corporativo. O regime de trabalho era exaustivo. Para vocês terem uma ideia, a minha filha de 9 anos, eu saí da licença maternidade com 9 meses de gravidez, numa sexta-feira, no dia 16, do trabalho, às 6h30 da tarde, com uma barriga enorme, e eu tive a minha filha no domingo, às 9 da manhã. E aí, não contente com toda essa confusão, eu ainda fui chamada a voltar a trabalhar com 2 meses da minha filha nascida, eu amamentando a minha filha. E eu fui trabalhar amamentando a minha filha, de 2 meses. Eu saía de manhã correndo, amamentava ela, ia para o trabalho, voltava na hora do almoço, amamentava de novo e ia para o trabalho de novo. Eu nem cumpria oficialmente a licença maternidade que é permitida por lei de 5 meses. Mas eu me permiti também fazer isso. O mundo girava dessa forma e eu me permiti continuar sendo dessa forma, que não era uma coisa muito bacana, mas eu deixei acontecer. E aí, assim, eu vivi, além desse regime de trabalho exaustivo, mundo corporativo são metas, o tempo inteiro. Ou você cumpre os objetivos ou você não cumpre os objetivos. E aí eu já estava super cansada disso. Eu confesso que eu fui meio lenta, porque eu levei 26 anos para entender que o mundo corporativo não era para mim, né? Para entender que aquilo não funcionava. E aí eu pedi para sair da empresa, todo mundo ficou um pouco assustado, falou, mas como você vai sair? Você está pedindo para sair. Eu pedi para sair e fui ser dona de casa. Eu fiquei em casa durante 6 meses. Para entender um pouquinho a minha vida, para entender um pouquinho como é que eu passava, para entender aquele meu momento de sair um pouco desse mundo, e fui cuidar da minha casa durante 6 meses, e fiquei na minha casa, tive um momento de resgate de família, resgate de valores, convivi com a minha filha de 9 anos, que eu tinha convivido pouco, e aí veio a minha segunda filha, e aí a gente teve aquele momento mais resgate de valores de família. Isso é uma coisa muito complexa, para os homens talvez não seja muito fácil de entender, mas a relação familiar da mulher com os filhos é uma relação muito diferente, é uma relação muito próxima e é uma relação que a gente precisa realmente desses momentos. Depois desses 6 meses que eu fiquei em casa, vivendo esse momento meio mãe, meio dona de casa, foi meio maluco para mim, aí eu comecei a pensar em ir para o mundo corporativo, ir para o mundo dos empreendedores. Eu já tinha meio que sido empreendedora, vamos assim dizer. Na minha primeira faculdade, como meus pais não tinham dinheiro para pagar a faculdade, eu fazia bolos e tortas para poder pagar a mensalidade da faculdade, para complementar. Porque na época eu ganhava R$490, dinheiros, né? Não sei se eram reais, dinheiros, e a mensalidade era 440. E aí você tem que somar o ônibus que você tem que comer, todo mês eu não conseguia pagar a mensalidade. Então, no mês seguinte, eu sempre tinha que juntar para poder conseguir. De certa forma, já era meio uma empreendedora, né? Porque fazendo bolo, fazendo torta para vender na faculdade, então já era, de certa forma, empreendedora. E aí eu resgatei isso. Eu lancei o meu primeiro empreendimento, meu primeiro negócio, que é o Elogia Aqui, que é um negócio absolutamente fantástico. Posso até contar aqui em primeira mão, ele está sendo vendido, a gente está fechando a negociação essa semana de venda do Elogia Aqui. O que é o Elogia Aqui? É uma ruptura com tudo que já existia, né? Nós, seres humanos, adoramos reclamar, mas não temos a capacidade de elogiar e de reconhecer quando uma coisa é bem feita. E aí a gente viu que não existia nada aqui no Brasil, a gente acabou lançando o primeiro site de elogios do Brasil. Isso foi em maio de 2009. Mas, como eu vinha do mundo corporativo, eu me achava uma pessoa muito inteligente, muito legal, eu me achava que eu tinha capacidade, que eu tinha tudo, e na arrogância do meu conhecimento do mundo corporativo, deixei de fazer um monte de coisas que são importantes para ser empreendedor.
cometi todos os erros possíveis e imagináveis, desde fazer uma sociedade por amizade até não fazer um modelo de negócio sustentável com o Elogia Aqui. O Elogia Aqui é um negócio lindo, maravilhoso, mas quando a gente começou ele não era um modelo de negócio sustentável. Ganhava dinheiro com o quê? Com publicidade? Alguém acha que é fácil vender espaço publicitário, né, aqui no Brasil, de um site? Não é. Ainda mais de uma coisa que é de elogios, que é uma coisa que não é tão simples assim de fazer. Então, assim, cometi todos os erros e tanto de sociedade por amizade, não tinha modelo de negócio, tem uma lista enorme. Eu até fiz essa lista de erros e algumas aulas que eu dou hoje, de palestra que eu dou hoje, eu falo muito desses erros. O que foi o divisor de águas para mim, no meu caso? Eu recebi um e-mail um certo dia falando de um programa que se chama 10 mil mulheres empreendedoras. Eu não sabia bem o que era isso, eu me inscrevi no programa, eu já tinha o Elogia Aqui, e aí eu vim fazer esse processo seletivo para esse programa que é aqui da Fundação Getúlio Vargas. O que é esse programa? Ele é financiado pelo Banco Goldman Sachs, banco americano, e eles perceberam através de pesquisas que as mulheres, quando elas têm negócio, elas causam um impacto maior na comunidade do que os homens. Não significa que elas são melhores ou piores do que os homens. Significa que elas pensam mais na coletividade e pensam mais na comunidade. A comunidade, você pode entender, a família próxima, pais, irmãos, ela acaba ajudando mais essas pessoas. Por isso eles resolveram investir em mulheres no mundo inteiro. E esse programa ele tem um processo seletivo, cada turma, a cada 3, 4 meses, são 35 pessoas, 35 mulheres que passam. E isso para mim foi um divisor de águas, porque a partir desse programa, eu não só aprendi como gerenciar de fato o negócio, a como organizar de fato o meu negócio, como lancei 3 outros negócios a partir desse programa. Eu entrei com o Elogia Aqui, eu fui selecionada com o Elogia Aqui, e a partir daí eu lancei 3 novos negócios, que é o espaço de coworking, o My Job Space, que eu estou distribuindo voucher para vocês de 2 horas, a Rede Mulher Empreendedora. O que é a Rede Mulher Empreendedora? É uma rede onde as mulheres entram, trocam informações, postam o perfil gratuitamente, não tem nada de dinheiro envolvido na Rede Mulher Empreendedora. A rede é só para trocar informação mesmo, para ajudar, para dar apoio. A gente tem uma pessoa diariamente atualizando informação dessa rede, para que ajude as mulheres do Brasil inteiro. Hoje, nessa rede, a gente tem 7.500 mulheres cadastradas, que trocam informação e recebem informação da gente diariamente. E eu criei também a Virada Empreendedora, que é um evento de 24 horas, onde o Ricardo, inclusive, participou lá de uma das atividades, que era a Fogueira Empreendedora, onde a gente troca informação e é onde a gente, como empreendedor, acaba ajudando um ou outro, porque empreendedor é um bicho muito sozinho, né? Ele é um bicho muito sozinho e ele precisa muito de apoio. O que leva as mulheres a empreender, né? Quais são as principais motivações? Essa pesquisa está no Google, uma pesquisa completa. Eu tirei só os principais itens que fazem com que a mulher seja empreendedora. O principal deles, não tinha vontade de trabalhar para outra pessoa. As mulheres são 70% em detrimento dos homens, 60%. Elas não têm vontade de trabalhar para outra pessoa. Elas gostam mais de ter o próprio negócio. Por isso o movimento, vocês vão ver, de 50% das mulheres tocando pequenos negócios. Um empreendedor me incentivou a me tornar sócio. Uma pessoa ajudou, um outro empreendedor, uma outra empreendedora ajudou essa mulher a desenvolver e a virar o negócio dela. Seguiu o exemplo de um amigo ou um familiar empreendedor. Ou seja, a mulher é uma pessoa que ela olha o outro que está fazendo e ela quer fazer e ela se motiva por essa pessoa, né? Ou criei uma nova tecnologia, queria ver qual é o impacto que tinha no mercado. Essas são as principais motivações e as principais diferenças dessa pesquisa em relação ao empreendedorismo, a mulher e o homem. Quais são as diferenças? Quem somos nós hoje? Quem são as mulheres empreendedoras? Nós somos quase 50% da gestão das pequenas e médias empresas e isso vai crescer, porque assim, o mundo corporativo é muito hostil para a mulher. Ele é muito difícil. Ou as empresas mudam, e aqui não vou entrar numa discussão filosófica do mundo corporativo, ou as empresas mudam e buscam uma palavra que é extremamente importante para a mulher, que se chama flexibilidade, ou as mulheres vão cada vez empreender mais. Tanto pelas oportunidades,
quanto para poder ter essa flexibilidade para administrar as tantas vidas que a mulher tem hoje, porque são muitas vidas mesmo. As mulheres são mais emocionais, isso não é uma coisa ruim. Ser mais emocional significa que elas se preocupam mais com os empregados, elas são mais preocupadas com a comunidade. Se você perguntar para a mulher o resultado do negócio dela e perguntar para o homem vai falar o resultado financeiro, o resultado racional. A mulher vai falar, puxa, eu consegui empregar tantas pessoas, eu ajudei a minha família, eu ajudei o meu irmão, eu ajudei a minha comunidade. É essa a relação que a mulher tem com o negócio, é essa relação diferente. Não significa com isso que você não tenha negócios de sucesso de mulher. Você tem muitos negócios de mulher com sucesso. A gente tem uma liderança mais colaborativa. A gente colabora mais, a gente não é uma liderança autoritária, é uma liderança mais colaborativa. A mulher gosta dessa coisa da participação, de estar junto, de ter os funcionários. E nós valorizamos o nosso conhecimento. O que significa isso? Que a gente busca negócios onde tem o nosso território de conhecimento. Se você é especializado em RH, você vai provavelmente buscar um negócio que está dentro da sua especialidade, porque isso vai te deixar mais confortável. E aí, finalizando, porque o meu tempo está acabando, eu faço um chamado aqui em nome das mulheres empreendedoras, que é o seguinte: toda mulher, ou todo empreendedor precisa, mas a mulher, vocês viram pelas pesquisas que precisa disso um pouco mais. Apoio, mentoria, algum empreendedor mais experiente para conversar, para trocar informação, isso é essencial. Nos últimos 2 anos eu falei com 420 mulheres empreendedoras e a grande maioria se sente falta desse apoio, dessa ajuda. Homem, mulher, não importa, é alguém mais experiente, que conhece o negócio, que sabe o que é ser empreendedor e que pode ajudar, pode orientar e pode às vezes até só ouvir, trocar informação. E uma coisa extremamente importante, a mulher, ela precisa muito de motivação. Todo mundo precisa, é claro, todo mundo precisa de motivação. Quer um ser humano mais motivado do que a mulher? Cuida da casa, dos filhos, da família, da empregada, do negócio e cuida da família dela, inclusive, não só da família direta dos filhos e do marido, ela cuida da família dela também. Se você conversar com quase todas as mulheres, elas são assim. Então, assim, o chamado que eu faço para vocês é: ajudem, incentivem, movimentem-se para ajudar mulheres empreendedoras. Eu tenho certeza que, tendo mais mulheres empreendedoras no nosso país, não estou aqui em momento nenhum fazendo nenhuma apologia xiita, nem falando que os homens não são bons empreendedores, pelo amor de Deus. A ideia, assim, é que quanto mais mulheres empreendedoras, certamente nós vamos ter mais pessoas ajudando a comunidade, mais colaboração e certamente nós teremos aí, como o Ricardo fala, né, a nossa ideia é ter um mundo melhor, é fazer um mundo mais colaborativo, e esse mundo colaborativo eu tenho certeza que o perfil da mulher ele é muito adequado para isso e ele tem tudo para dar certo. Gente, é isso, acho que meu tempo acabou. Aqui estão os meus contatos, tudo, tem endereço, tem o telefone, tem o Twitter, tem o Facebook, tem o LinkedIn. Vocês podem ficar à disposição, vão lá no espaço, fica lá no Metrô Conceição, pode ir lá trocar ideia, trocar figurinha. Eu espero ter passado a mensagem para vocês. A minha ideia não é fazer apologia, como eu disse, mas incentivar mesmo as mulheres empreendedoras. E aqui, quem conhece ou é empreendedora, mostra o curtir, não mostra o lixo. Alguém aqui? Quem conhece alguma empreendedora? Ah, que lindo! Não conhece? Legal, muito bacana. A grande maioria conhece uma mulher empreendedora. Isso é um bom sinal. Era isso, gente. Muito obrigado. E eu estou à disposição de vocês estarem aqui o dia inteiro também. Obrigada.